todo mundo, sejam bem-vindos ao podcast Doloso, onde há a intenção de hablar. Gente, vocês pediram, era assim, cada dia de uma pessoa diferente, pedindo para Carla no trabalho ter um podcast. Mas assim, eu não vim sozinha, entendeu? Eu gosto de trazer gente, porque, enfim, falar sozinha eu já falo com as minhas 56 personalidades. Então, eu trouxe aqui para o nosso projeto, para o podcast Doloso, outras 3 pessoas que eu adoro e admiro e que eu gostaria que vocês conhecessem de um jeito mais próximo, que é o jeito que eu conheço. Trouxe aqui as minhas sócias, Lili e Andresa, minhas sócias na Nutracorp, e trouxe a incrível, maravilhosa Lu Apolaro, que junto com o time do Lab, que também vai, quem sabe, fazer umas participações aí. Time do Lab, se vocês não estavam sabendo, estão sabendo agora. Acabaram de descobrir. Acabaram de descobrir. E a gente gosta assim, tudo ao vivo. Tudo ao vivo. E como vocês podem ver, o negócio é tão ao vivo que a gente não teve nem tempo de preparar uma arte. Então a gente fez assim essa arte que Mas se ficou você belíssima. Não, eu achei. Se você é millennial, você vai amar. E eu quero saber depois se vocês gostaram da arte. Então se você tá vendo aí na sua plataforma ou se você tá vendo isso no YouTube, já conta pra gente o que você achou da nossa arte, assim. A nossa designer, a Isa, do nosso time, ela vai matar. Ela vai matar a gente, depois ela vai se Não, matar. a Jéssica, minha CMO, vai ver isso e ela vai desmaiar. Talvez eu não tenha mais uma CMO quando a gente acabe. Isso daqui tenho quase hoje, certeza. entendeu? Assim, a Isa vai pedir tchau. A Isa vai falar, ela vai pedir um adicional de insalubridade, Mas só eu pra tenho ter visto certeza isso. que os millennials vão amar a gente. Eles pra sempre. vão. Eu amei, eu tô me Vão. sentindo Eu tô na me minha quinta sentindo, série, exato. assim, Eu tô me sabe? sentindo. Não parece a assim. Constituição do Tocantins? História, né? De português, eu tenho certeza Parece que eu tava fiz. no meu Windows, sabe aquele computador assim largo? E alguém falou, abre o Paint. Eu falei, Precisamos de uma capa. o que você sabe fazer? Eu sei fazer sombra. E você? Mas, Eu sei gente, a colorir. Constituição do estado do Tocantins era assim até, tipo, 5 anos atrás, tá? Isso é real. Então, assim, a gente... divas à frente do tempo. Gente, a intenção de falar é isso, hablamos mesmo. Exato. E aí, eu acho que todo podcast, no seu primeiro episódio, precisa ter uma introdução. Então, trazemos aqui a introdução. Só que acho que vale começar com a Lu, porque, enfim, isso aqui é um trisal, né? A Nutracorp é um trisal. Um Um casamento. Relacionamento, né? seríssimo. Seríssimo. Então, Simbiose, pessoal. Simbiose chama. começa aí, Lu. Bom, legal. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu acho que é importante, até como a gente já disse, né, pra vocês entenderem quem que tá hablando do lado de cá. É muito horrível você ouvir uma pessoa hablar e você não entender o que ela tá falando, quem é ela, o que ela faz. Hoje a gente vai falar um pouco de empreendedorismo. E aí, acho que casa muito, né, a gente contar um pouco da nossa história, de como a gente chegou aqui no empreendedorismo, porque estamos numa mesa de empreendedoras, né? E eu tenho mais de 10 anos de carreira dentro do corporativo, então eu entrei no meu primeiro... Na verdade, tudo começou há muitos e muitos anos, né? Com 13 anos, eu fazia Trabalho infantil. quase... O Ministério do Trabalho pirando. Toque, Depende. Vamos para um Vamos tema lá. polêmico, mas eu era o quê? Revendedora da Avon, sim. Mas E eu era acho que revendedora diamante. Eu era, Tá, tipo assim, querida. vendia muito. Rinil, assim, ó. Todas as amigas da minha mãe pisavam em casa, era Rinil. E aí, foi aí que eu descobri meu amor por vendas. Mas, enfim, a gente vai chegar lá mais na frente. Comecei a minha carreira corporativa de verdade num trainee. Então, meu primeiro emprego foi no trainee da B2W, famigeradas Plaza, né? E fiz uma jornada de mais de 10 anos. Eu não vou me estender. Se vocês entrarem no meu YouTube, se vocês entrarem no meu TikTok, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver a minha jornada. Mas eu tive mais de 10 anos de corporativo. E aí, eu estava sentada numa cadeira de diretora e me chamaram para uma reunião e falaram, nós vamos te promover. E aí eu falei, não, como assim? Eu sempre achei que era meu sonho. O meu sonho era ser CEO da porra toda. E quando falaram, você vai virar VP, eu falei, eu não sei se eu quero. Eu acho que eu não quero isso. E aí foi, assim, super disruptivo, porque eu me preparei a vida inteira para isso. E na hora que isso bateu na minha porta, eu falei, meu Deus, não é mais o que eu quero. E meu mundo caiu naquele momento. Mas junto com o mundo caindo, eu brinco que quando a gente chega no fim do poço, a única opção que a gente tem é subir, né? E aí eu fui começar a entender quem era eu. Eu já fazia terapia, 8 anos de terapia junguiana. Eu já conhecia muito, graças a Deus, autoconhecimento para mim é base de muita coisa. Então eu já tinha tido muito contato comigo. E eu cheguei à conclusão de que eu queria empreender. Com o quê, no quê, eu não fazia ideia, mas que eu queria seguir uma jornada solo. Eu já vinha dando sinais disso desde que eu trabalhava na Amazon. Então, na Amazon mesmo, eu já falei, cara,
eu não sei mais se isso é pra mim. E eu acho que quando você tem veia empreendedora, te interrompendo, você empreende dentro da empresa. Dentro da empresa o tempo inteiro. Então assim, você é a pessoa que tem umas ideias malucas, você é a pessoa que vai atrás de outros departamentos pra tentar juntar as pessoas e fazer alguma coisa acontecer. Então, Você é que tenta resolver também tudo. você é que tenta resolver tudo. Então, o espírito empreendedor, você pode ser empreendedor dentro de uma multinacional. Eu também fui um pouco assim. Então, eu Que acho que já começa desde antes de empreender de fato. Sim, que eles chamam de intraempreender, né? E aí, tem uma coisa que eu falo pros meus mentorados sempre, que é... Quando você tem isso dentro de você, parece que é um fogo que te toma. E é meio que um Soy el fuego. inconformismo. Soy el fuego. É um inconformismo dentro de você. É. E as pessoas têm mania de achar que a gente vive em caixas. Então, eu sou a Luísa, diretora de logística. Eu sou a Andresa, CFO. Cara, não! Tipo, quando você tá no corporativo, quando você tem esse fogo, né? E acho que é até legal, porque as pessoas falam, será que eu tenho a veia empreendedora? Que eu não tenho? E pra mim, o que eu enxergo, né? Como essa veia é esse fogo que te toma e você fala, cara, mas dá pra fazer mais. Tá, isso daqui não é meu, mas e se a gente fizer assim? Mas e se a gente fizer assado? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Você faz vários amigos e vários inimigos, né? Dentro da empresa. Faz parte. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Copo meio cheio, meio vazio. E eu falei, cara, eu quero empreender, é isso que eu quero, é o que eu gosto. Eu não sou uma pessoa, eu não nasci pra ficar numa caixa. Até tem uma analogia super legal, eu conto mais pra frente, que um mentor meu fez pra mim. E eu falei, é isso. Tipo assim, virou uma chave na minha cabeça. E eu decidi abrir o Lab. O Lab, quando ele nasceu, ele não era Lab, ele era só a Luísa Apolaro. O Lab virou o que é depois de 1 ano e meio. Estamos com um ano e meio, quase 1 ano e meio. Foi janeiro do ano passado. Então, nós estamos agora em junho? Maio. Maio ainda. Eu já tô adiantada no tempo. E nasceu esse sonho de empreender e vem sendo uma aventura. Eu acho que foi muito disruptivo para mim em vários sentidos, porque eu achava que... Eu achava que várias coisas seriam diferentes, na verdade, né? Uhum. Eu, quando eu tava no corporativo, e uma coisa que eu gosto até hoje é ter liberdade. E quando eu saí pra empreender, eu falei, agora eu mando na minha agenda. Agora eu faço o que eu quiser. E eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Pero que não, né? Nossa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. O meu primeiro ano empreendendo, gente, eu trabalhava, 18 horas por dia. Eu dormia e trabalhava, dormia e trabalhava. Que bom que foi só o primeiro ano. A gente tá aqui há 3 trabalhando 18 horas por dia. Estamos mesmo. Rindo de nervoso. Sorrindo. Está caindo uma lágrima. É. Não sei se vocês estão vendo, mas está caindo uma lágrima. É, aqui no inclusive, olho. pra quem não sabe, o real significado de HTML é história triste, muitas lágrimas. Eu não queria contar, mas já que estamos aqui para falar. Mas eu acho que contando resumidamente a minha história é essa. Hoje eu tenho o Lab. O Lab é uma empresa que tem alguns braços de negócio. Eu brinco que somos um povo, deveríamos chamar povo e não Lab. Mas eu tenho o Lab Mentoria, eu tenho o Lab Advisor, eu tenho o Lab Consulting. Então, eu tenho a parte de atendimento de educação profissional, então, para desenvolver pessoas dentro da jornada do corporativo. Eu tenho a parte de advisor para empresas que estão começando e eu tenho a parte de consultoria, que eu não gosto do nome consultoria, para mim é uma executoria, porque eu boto a mão mesmo, eu não consigo não botar a mão. Sim mesmo. Que é essa parte de ajudar as empresas a saírem do status quo e darem um próximo passo, Uhum. beleza? Acho que contando um pouquinho da minha história, de uma forma long story short, né? É isso. Arrasou. E aí, estamos aqui agora. Por que que a gente decidiu, né, também, acho que vale falar, tipo, por que que a gente tá aqui com a Lu? Na verdade, quem apresentou a Lu pra gente foi a Andresa, a nossa sócia de financeiro, ela conhecia a Lu. E aí, a gente foi tomar um café juntas na Sorro, o qual a gente chegou 1 hora atrasada e a Luísa foi pontual. E aí, vale Inclusive, dizer... Vale dizer que eu já até mandei uma mensagem e falei, meninas, o meu erro de amar demais é ser muito pontual. Então, O esse meu é um... também, Lu. esse é um Eu problema. amo elas porque eu amo. Porque eu as amo, né? Eu era amiga que largava pessoas em casa e ia pra festa. Porque eu chegava lá e a pessoa falava, eu preciso de mais 30 minutos. Eu falava, então você vai sozinha. Não, eu nunca fiz isso, Fazia mas direto. eu sou pontual. A cara da Carla de desprezo agora foi tipo, você me largaria Porque ela ainda todas as estava vezes. fazendo o delineado. Não, enfim. Tá tudo bem. Mas assim, a gente... a Andresa apresentou a gente pra Lu. E aí, surgiu essa ideia porque a gente já queria ter um podcast. E a Lu também tinha pensado nisso. Então, por que não juntar as coisas? A gente sempre fala de geração de diálogo dentro da Corp, né? O nosso objetivo é gerar diálogo e tal. E aí, foi meio que daí que saiu isso. E a gente
ao longo dos episódios, vocês vão ver que vai ter temas muito variados, né? A gente não vai falar só de marketing, só de empreendedorismo, só de desenvolvimento pessoal. Eu acho que vale falar... Assim, nós somos uma pessoa só. Então, a mesma pessoa que lida com os problemas de casa, lida com os problemas do trabalho. Então, eventualmente, em algum momento, a gente vai falar de coisas pessoais. Vai ter polêmica, sim. Vai ter polêmica, vai ter sim. polêmica. Já teve a primeira que foi a do atraso, então eu não tô esperando mais nada. Não espero mais nada. Mas, Andresa, por favor, se apresente. Vamos continuar aqui. E, Vamos. Antes da Andresa começar, eu só queria aproveitar e fazer um clickbait aqui. No dia 24, eu vou fazer um workshop de networking. E o que aconteceu aqui, pra gente estar as 4 sentadas nessa mesa hoje, tudo Foi isso por começou por networking. Então, as pessoas que ainda acham que é uma babaquice Nossa, você não ter é. a capacidade de se conectar com pessoas... E eu vou falar uma coisa pra vocês. Ambiência é uma coisa incrível. A gente vai falar disso dia 24, obviamente, mas ambiência, a capacidade de se conectar com as pessoas certas, é mais importante ainda. Então, assim, a gente não estaria aqui hoje se não fosse pela Andresa, se a gente não tivesse se conectado, né? A gente não teria combinado um café, eu não teria chegado até a Carla e a Lili, nada disso estaria acontecendo. E tudo que vem pela frente, né? Depois disso, muita coisa boa. Então, eu acho que a capacidade de você se conectar com as pessoas certas... E da forma correta, mesmo que tenham interesse, mas não que isso seja uma via de uma única mão. Acho que vale a gente depois trazer um episódio só sobre networking, porque é alguma coisa muito valiosa e as pessoas fazem isso de uma forma mal feita, ou não fazem achando que, é só o fruto do meu trabalho e tal. Gente, a gente hoje não vive numa sociedade meritocrática, então o fruto do seu trabalho não vai te levar... Pode te levar a algum lugar, mas não exatamente onde você quer. Exato. Receba essa verdade na sua cara. Outra polêmica? Outra polêmica. Polêmica, Eu adoro. A Me- gente pode fazer um episódio networking ou puxa-saquismo. É, Eu jogo o cabelo, ué, assim, eu gosto. encantadamente. Bom, eu gostei. Tá. E aí, já Show. continuando, então, no que a Lu tava falando, a gente se conheceu no TikTok. TikTok. Eu vídeo acho todos. que, não sei, ela apareceu pra mim na minha For You em algum momento e eu falei, temas legais, Temas vou seguir legais. essa menina. E aí a gente começou a trocar direct, não sei o quê, ela lançou uma mentoria. Falei, vou aí, né? Vou entender o que tá acontecendo. A gente se falou e... Vamos marcar um café? Vamos se conhecer? Vamos marcar uma conversinha? E isso veio muito da minha formação, já me apresentando também. Eu sou economista de formação. Eu comecei a minha carreira em 2021, trabalhando numa startup que era vinculada ao Banco Safra. E fazia Venture Capital, né? Iniciei como estagiária e nesse período de pandemia, tudo um pouco muito incerto. Eu não sabia se eu queria continuar trabalhando com Venture Capital, mercado de capitais e coisas do tipo. Saí, então, para a primeira consultoria que eu trabalhei. Fiquei 1 ano e pouco nessa consultoria, né? Enfim, entrei como assistente, saí como analista pleno, trabalhando com vários clientes, né? Ramos de franquias, enfim, entendendo como funcionava a vida do empreendedor raiz brasileiro, o cara que monta a lojinha e fala, eu tenho que vender R$200 hoje para fechar o meu caixa, porque senão O empreendedor fecho- real, né? eu fecho as portas. E foi super desafiador, mas foi ali que eu dei os primeiros passos, então, pro planejamento financeiro. Eu saí da consultoria porque eu queria experimentar o mundo de multinacionais. Então, eu Mundo recebi... novo. o mundo novo. Drogas e pesadas. Drogas pesadas. E outras Dizem que são loucuras. lícitas, mas não Eu sei. acho que, né, Há de ser. NR1 vem aí. vem aí. E então eu recebi uma proposta para ser controller em uma multinacional. E eu vou falar sobre isso. Foi aí a porque minha primeira consulta ao psiquiatra. Foi a minha primeira consulta psiquiatra. Meu primeiro remedinho. A gente pode fazer um podcast, né? Qual foi a minha primeira consulta ao psiquiatra? E aí os convidados falam como Em que foi. episódio da minha jornada corporativa? Até porque, eu não sei vocês, a gente empreende hoje, Uhum. mas pra mim o corporativo foi um patrocinador dos meus sonhos. Com E ele certeza. continua sendo. Sim. E eu entendo, quer dizer, na verdade, minto, não entendo. Quem fala que, nossa, eu amo o corporativo pra sempre, pra mim ele é um patrocinador de sonhos. Eu mentoro as pessoas pra que elas cresçam lá dentro, pra que elas possam entender o que elas querem e patrocinar os sonhos delas. Ele é o meio, não é o Acabou. fim. Ele é o meio, não é o fim. Então, Ui, Nossa, arrepiei. arrepiou até os cabelos do cu. Se ainda tiver, né? enfim, O laser.
Tô nervosa. Não fique, vamos que vamos. E vamos que vamos. E, enfim, né, eu fiquei nesse cargo aí, CLT a que custo? Porque... A gente aqui pensando, eu nunca mais vou poder voltar pro CLT depois disso, eu nunca mais vou poder voltar pro CLT depois disso. CLT a que custo? Porque eu tinha uma chefe, né, enfim, uma pessoa que estava ali acima de mim, muito legal e muito visionária, mas o entorno dela não era assim. É porque não adianta ter só uma pessoa, né? Não é. É. Essa pessoa não vai fazer diferença nenhuma na cultura da empresa. Infelizmente é isso. Gigantesca. Uma pessoa... Não vai ter diferença nenhuma, enfim, na cultura, na missão, nos valores, no ambiente todo. Então, assim, passos atrás, ainda durante esse momento que eu saía de consultoria... Ai, brigade. Nesse momento, então, que eu saía da consultoria para multinacional, eu meio que falei assim, eu não quero ficar só nisso, eu acho que esse não é o caminho. E eu falei, e essa Nutracorp aí? Nutra quem? O que faz essa empresa aí, hein? Ela me seguia no Instagram. Eu seguia no Instagram a Carla há um tempão, tal, e aí eu vi ela postando algo relacionado à empresa de consultoria que ela tinha, e eu falei assim... Bom dia. Oi, tudo bem? Um e-mail, bom dia. Gente, inclusive, a Andressa é muito boa de fazer isso, né? Eu sou Ela muito fez boa de comigo, fazer fez isso. com a Carla. E assim, Carla, quantas mensagens você recebe por dia? Várias. Quantas você responde? 0. Pois é, então assim, né? Tipo, é muito Todo importante mundo- você saber como abordar alguém. Ai, porque gente. todo mundo manda a mesma coisa. É, Oi, tudo bem? Tipo, não tá. Não, Fora os não é vendedores, assim. os vendedores Porque as de pessoas... Instagram. Gente, Uhum. tem outra coisa também. A Nutracorp... As pessoas acham que a Nutracorp é cabide de emprego. Nossa, você cancelada! Vai mesmo. Juro, todo dia que eu falo da Nutracorp ou que eu marco a Nutracorp, alguém me manda oi e me contrata. Aí a pessoa acha que realmente uma mensagem. Outro dia eu recebi, eu tô com uma vaga aberta para uma das empresas que eu presto consultoria, eu recebi uma mensagem assim: sou excelente no que faço. Mona, vai me e daí, avisando. viado? Aí eu já comecei a ler, Aí eu mandei meus mentorados e falei, gente, e aí, vocês acham que eu contrato ou não? Todo mundo, cara, sério? Então a Andressa é muito boa, cara, de fazer esse A Andressa é tipo, primeiro approach ali. hahaha, quando você vê, você já tá pelada. É. Vamos Quando você assistir vê, já Netflix mandou lá em casa. nudes, cara. Já É. mandou Ai, quando- nudes. Falando Nossa, do Capitão. André, É igual é aquele boy engraçado, não é? É. É o boy charmoso, que ele É. começa hahaha, quando você vê, já tá Nossa, pelada na cama. Ela. Que E eu sou isso, assim cara? com as pessoas. E eu sou assim. Então, eu gostaria de dizer que isso veio da minha formação, porque eu sempre fui uma pessoa meio tímida. Uma pessoa tipo, eu não vou falar. Essa pessoa não tem interesse em mim. Então, ela vai ter que estar tendo. Ela vai ter que estar tendo. Vai se porque interessar você- sim. E Vai outra. querer sim. vai querer sim. E foi exatamente isso que eu escrevi no e-mail que eu mandei pra Nutracorp. Tipo, na época, tal, fui direcionado mais pra Carla, né? Enfim, tinha o e-mail lá no Insta. Eu escrevi um e-mail falando assim, eu sou Andressa, eu faço isso, isso, isso e isso. Eu quero fazer isso, isso e isso na sua empresa. Ela botou a xota na mesa. E eu vou estar emitindo uma nota pra você. Gente, ousadíssima. Eu Adorei. ousadíssima. E aí... Só que é tipo aquela coisa do... Da Agora... ação, né? Não, Da- é da ação e tipo assim, não é, pô, eu vou começar a trabalhar aí, Não. mas eu tenho, tipo assim, eu sou boa porque eu... E aí, mano, ela jogou todas as... Ela jogou a formação acadêmica dela, ela jogou... Sabia que eu tinha estudado em faculdade federal também, eu acho? Eu sabia, E aí... as nossas faculdades são de reúne. A dela é o FABC e a minha é a Unila. Vocês Então- vão me odiar porque eu sou Unesp? Será? Não. Tá Não. bom. A nossa Vocês vão ver? é Estadual. Unilulas. Eu tenho uma pergunta. Unilulas. As Unilulas. Só que eu acho que tem uma coisa do tipo, quando ela é muito estratégica, porque ela estuda a pessoa que ela tá Falando pra poder falar. e ela fala, ela não mente no que ela tá falando, mas Mas ela eu falo o que você quer recorta coisas sobre ela que são as coisas que a pessoa quer ouvir. Então, a primeira linha do e-mail dela é tipo, eu sou analista financeira, já trabalhei no Banco Safra, hoje eu trabalho numa consultoria de não sei o que, sou formada na Unila, não sei o que. Então, assim, ela... O negócio dela foi tão bem orquestrado que eu não tinha outra opção a não ser contratar ela. E E aí, outra coisa, e na época, eu lembro que não é que a gente tava com problemas financeiros na empresa, mas a gente tava assim, eu e a Carla, se a gente pudesse não gastar R$1 por dia na empresa, a gente não ia gastar. Era tipo assim, vocês têm que fazer uma viagem pro Rio e ficar hospedada no hotel. A gente ia ficar na veia, pelo amor de Jeová. A gente ia ficar embaixo do viaduto, Nem ia com- andando pra empresa. É isso Porque aí. a gente é assim,
E eu acho muito legal isso, porque as pessoas acham que você vai mandar uma mensagem e, magicamente, a pessoa vai olhar pra sua mensagem e falar, meu Deus, como você é incrível. Não. Se você Eu não quero sabe, se você não tem estratégia, se você não tem intencionalidade de escrever a mensagem, de pensar o que você É vai isso. escrever. Aí eu recebo as pessoas as pessoas falam assim, ai, mas tá tão difícil arrumar emprego. Ai, amor, mas será que você tá procurando da forma certa? Lírio, senta aqui, vamos conversar. Lírio. Lírio. Não, Lírio do Vale. Pra mim é lírio, é um lírio do Vale, porque ele acha que ele é encantado e no Vale Mágico só tem ele. E que vai E ter aí, uma vaga e aí pra a ele pessoa, sentar E aí lá. a pessoa vai te mandar um oi, me contrata, e você vai olhar e Vai falar, dizer que é ele. contrato, porque você é um lírio mágico no Vale. Lírio, Não é senta assim, aqui, Lírio. vamos conversar. Você não é ninguém, então assim, você pode até ser, mas se você não souber mostrar quem você é, Exato. Não adianta Parabéns, de Não nada. adianta nada. tira o chapéu. 2 vezes, ó, funcionou, Recebido. estamos as duas aqui. Aí a gente foi ha, quando a gente viu, a gente já tava pelada. Exatamente. Totalmente. E aí, enfim, elas me responderam, a gente marcou uma call, a Carla chegou com uma dor relacionada a um cliente. E eu falei, tá bom, eu faço. Aí eu fui lá e fiz. Aí comecei a, enfim, conhecer um pouco mais da empresa, conhecer a Lili. É que a gente não se conhecer- conheceu quando você entrou, Não, eu tava você de férias. E Quando ela voltou, eu falei, a gente tem uma Saudades. analista financeira. Aí eu- Hashtag é. saudades férias. Não, vai ter, vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem. E, enfim, foi mais ou menos assim, até um dia que eu mandei uma mensagem pra elas e falei, gente, eu preciso conversar com vocês. Aí eu mandei uma Ah. mensagem no privado pra ele, eu falei, essa puta vai pedir demissão. Eu falei assim, eu tenho Essa puta certeza nem que ela vai começou e sair. já quer sair. Não, já fazia Já fazia 6 6 meses. meses já. Eu falei assim, caralho, velho. Eu comecei a ficar desesperada. Eu, Carla, É porque, assim, Se as duas fuder. têm transtorno de ansiedade. Aí, quando alguém manda, eu preciso conversar com Pra vocês, quê? Eu odeio você também. pensa tudo. Eu odeio, eu Você odeio. Não, pensa- aí eu acho falei, eu falei desrespeito. assim... Então, aí eu falei assim... então é falar agora. agora. Tu vai falar agora. É. Liga Aí agora. ela assim, não sei o quê. Aí eu fiz uma chamada de voz, nós três. Falei assim, eu quero que se foda, que não é depois, Era não. O 7 horas depois da é tarde, agora. Foda-se, tá pelada, tá cagando, tá transando, Era- vai falar. fala Ninguém Era aí, 7 meu. horas da noite, É. cara. 7 Não, horas gente, da noite. isso, ela me inclusive, mandou isso não se faz. Não se esse, faz. Esse tipo de Mas é que eu mensagem, queria preciso agendar uma falar reunião com vocês. com que ela. Ah, meu Ai, cu! Meu Andresa, cu, Andresa, vai se não. fuder. Que agendar reunião? Então, se você vai lá e agenda a Cancela, reunião, vai embora. e você bota outro tema, Vai. mas você não vai lá e fala, eu preciso falar com vocês. Isso mata qualquer ser Ó, humano, ansioso ou Aqui, não. ó. Isso mata qualquer ser humano. Eu fiquei, gente, com quem ela esqueceu. Eu fiquei, com quem ela tá falando? Entrou alguém ali. Tá. E, bom, aí ela me ligou e tal, aí eu falei assim, então, eu acho que, né, enfim, Dada a minha contribuição. dada a minha contribuição aqui, eu quero ser sócia, eu não quero ficar mais no background, eu acho que eu tomo várias decisões com vocês que afetam. Mano, ela é xerecuda demais. Xerecuda. Ela é Olha aqui, ó. xerecuda, velho. Como diz na minha cidade, Uma É um xereca charquezão. desse tamanho. desse tamanho. Desse nem cabe É, na mesa. filha. E aí eu falei, eu quero tamanho. ser sócia, porque eu acho que eu tô contribuindo bastante com, enfim, né, os entregáveis e tudo Chamou mais. pro game. E também acho que posso Ela é o contribuir. game, ela não chamou pro game, ela é, É. o game. ela Os fez o clientes. game acontecer. Fiz. Aí Mão de xoxota. elas viraram e falaram Esse rende. assim: ai, então a gente já pensou nisso. Aí A gente já ia. Engraçado que Meteram a ele... famosa migué ou era Não, verdade? Não, era É verdade. verdade. E a gente nunca tinha conversado, eu e ela, sobre isso. Só no inconsciente. Mas a gente já tinha, Só que, cada uma é, na sua já tinha pensado. E é muito legal quando tem essa fluidez, né? Ontem eu convidei a minha segunda sócia. Eu tinha um sócio, que era o Manuel. E ontem a Jéssica, eu convidei a Jéssica pra virar sócia. Ai, que Ai, legal! Parabéns, Parabéns, Jéssica! Jéssica, um beijo para Parabéns. você. Jéssica, você quer mandar um beijo pra alguém? Xuxa, sua mãe, seu pai, seu Da filho? Cláudia? Não? Senta lá, Cláudia. Senta lá, Ah, o sim, meme. pra Cláudia, senta lá, Cláudia. Calma, deu uma vacilada agora. Que, Cláudia? Calma, quem é Cláudia? Quem é Cláudia? E foi exatamente esse movimento. Ela já tá comigo faz 6 meses. 6 meses, gente. Inclusive, acho que 6 meses. Tem um sinal aí nos 6 meses, né? Sinais. E me deu um negócio e eu falei, cara, tá na hora, velho. Tipo... Mas no meu caso, eu que... Não, ela dava sinais de que ela queria, mas eu que chamei ela e falei, cara, é agora. Ou Vem. vai ou racha. Cara, o negócio assim, a Andresa, quando ela trouxe isso, ela meio que falou, então, eu tenho feito isso, a gente entregou tais coisas pro cliente. Ela mostrou tudo que ela fez. É. Mesmo que a gente não precisasse ver, porque a gente já via. Parabéns, assistiu a minha aula de como negociar um aumento de salário? Aham. Ou seja, Carla, assistam também. Com pessoa. Precisa assistir essa aula também. Você sabe o que eu acho mais legal desse movimento? Sendo muito sincera e falando como empreendedora já,
no corporativo, em alguns momentos, você não tem o poder de escolher com quem você trabalha. Uhum. Em muitos momentos, né? Quando você empreende, você escolhe as pessoas que estão do seu lado, né? E aí tem uma frase do Eric Hemingway que eu gosto muito. Não sou a pessoa que vai ficar citando frases, mas é porque eu fiz uma aula com essa frase semana passada e eu lembro dela. Que aí, quem está ao seu lado na trincheira? Não, como é que é a frase? Cara, que pergunta é essa? E quem está ao seu lado na trincheira? E isso importa mais do que a própria guerra. Uhum. Porque é isso, quando você Uau, que empreende... Forte, né? Eu acho linda. Exato. Uau, Mas que forte. o ponto é, quando você empreende, você escolhe as pessoas do seu lado e você quer as melhores pessoas. Então, óbvio que você vai querer uma pessoa que bota o xerecão na mesa e fala, eu quero ser sua sócia, entendeu? Então, é muito legal, porque E hoje não é nem eu olho- quero, é eu mereço ser sua sócia, É. porque olha o que eu já fiz. É. Então, assim, ela Você me precisa encurralou. Ela me encurralou. De tipo, Você cara, fica até, você se sente com vergonha. Você fala, nossa, eu devia ter feito isso antes, desculpa. foi tipo isso. Tô me sentindo mal. E aí, até quando ela pediu pra ser sócia, eu até falei, né? Então, eu não falei sobre isso com a Lili, mas eu já tinha pensado nisso. E aí, a Lili respondeu que também, né? Era muito legal porque, assim, eu e a Carla, a gente sempre pensou algumas coisas muito... Os neurônios. Os neurônios se conectavam. Tipo, e aí, e Teco. e aí a Andressa chegou, Complementou isso. complementou. Uhum. Que é outra coisa, né? A gente não vai escolher pessoas que são iguais a gente. As pessoas que fazem isso estão errando o tempo inteiro. Uhum. Uhum. Porque, por exemplo, cara, a minha CMO hoje, ela tem um conhecimento que eu não tenho. E graças a Deus, porque se a gente tivesse o mesmo conhecimento, quem ia conhecer do que a gente não conhece? E eu acho que também é uma relação, assim, engraçado, porque a gente se conhece bem, a gente tem visões parecidas das coisas, mas cada uma na sua área específica do conhecimento. Então, quando a gente senta pra falar com um cliente ou com um parceiro, isso aconteceu, inclusive, ontem. A Lili tá aqui em São Paulo, mas ela mora em Belém. A gente foi encontrar com um parceiro / cliente. E aí, a gente conversando, né, sobre o projeto desse cliente, etc. Então, a Andressa complementava uma coisa, eu falava outra, e a Lili vinha, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, depois, uma das pessoas desse cliente já é mais nossa amiga, ela falou, cara, eu olhava vocês falando e eu fiquei de queixo caído, tipo... Eu queria tanto ter um time assim, né? E do tipo, cara, não tem como não querer trabalhar com vocês ou não querer contratar vocês, porque o conhecimento que vocês acumulam, vocês três... é muito forte. Então, assim, é importante que vocês sejam parecidos no sentido de querer ter os mesmos objetivos, Eu ou acho que saber isso o limite da ética. Eu acho que isso é o importante, é ter os mesmos objetivos no final. Só que Eu- ser diferente é o ideal, porque daí você completa o que a outra pessoa não tem, né? Então, Exato. Eu tenho várias frentes de negócio, eu já tive contato com várias empresas, eu dou consultoria, executoria, eu faço advisor, e eu vou falar uma coisa pra vocês. A sincronicidade que eu vejo entre vocês, eu vi em poucos lugares. Então, assim, é muito legal Ai, chorei. ver... chore Não se você chora. chorou. Não chora, você tá maquiada, não chora. Mas assim, e aí você olha e fala, cara, elas são uma potência. Porque você vê muita gente desalinhado, até quando a gente fala de sócios, né? Pra mim, a base de uma sociedade é você ter valores em comum. Eu não vou trazer uma pessoa pra trabalhar comigo que não compartilha dos mesmos valores do que eu, entendeu? Então, é muito legal. Eu olho pra vocês e eu vejo uma potência. Eu sei que vocês são uma potência. E vocês são, né? Cada dia mais forte. Então, é muito legal. Parabéns. Obrigada. Eu tenho ascendente em câncer, eu vou chorar. Eu também tenho. Eu tô aqui, tipo... Mas só antes da Lili se apresentar, eu acho que sabe por quê? Porque a gente briga igual irmão. E nós três somos filhas únicas. É verdade. Tem esse... E tem um detalhe nossa. importante. Você precisa saber disso. Curiosidade sobre nós. Gente, assim, ao vivaço. Vamos lá. Somos 3 filhas únicas. Uma delas, Carla, é de 15 de dezembro. Eu sou 15 de janeiro. E a Lili é 15 de fevereiro. Tá nos Noutra astros. 15. Nossa, é uma seita. Noutra astros. Vocês deviam É uma chamar, seita. Vocês deviam chamar 15 de Notra Corp. Qual é o Na rua, bicho 15 do de jogo do Notra. bicho que tá no 15 hoje? Ai, não sei, eu não jogo mais. Ontem era borboleta, Não, né? ontem era jacaré. Jacaré ou jacaré. borboleta, alguma coisa assim. Então, eu não sei, a gente precisa. Mas Eu vou a gente perguntar podia pro ir meu pra avô. um cassino. Legal Jogar no ou ilegal, 15. jogar no 15, né? A gente Na podia roleta. tatuar o 15, né? Não Podia. é? Um 15 romano. Oh, Acho chique. Ó, Eu Gostei. acho que vocês deviam, cara, muito legal. 15 de Notra Corp, vocês têm que chamar. Tem que mudar esse nome aí, cara. parece nome de atlética, né? Mas enfim, Lili, se apresente, porque ela é o outro terço dessa empresa. Olha, eu não tenho 15, mas eu tenho um só, serve? Certo? Já tá dentro. tipo, Você É tatuou a assim. numerologia do líder. 1º de julho Entra eu aqui. sou. Arrasou. Ó. Canceriana. Mas Lila, Bora, vou falar.
Enfim, meu nome é Eliane, mas eu acho que desde que eu comecei a trabalhar, desde que a Carla me conheceu, ela falou assim... Ô, Liliane. Ela falou assim... Ai, posso chamar de Lili? Eu falei, pode, me chama. Então, eu tenho vários apelidos dentro da empresa, inclusive Liliane. A gente foi num evento com ela, e ela foi colocar os nossos nomes Na na portaria. portaria. E ela colocou Liliane. Liliane. Eu coloquei Liliane, gente. Arrasou. Mas pode Foi ser ótimo. Liliane também, eu me reconheço. Qual que é o Então, seu nome real? Eliane. Eliane, tá vendo, gente? Nome Eliane de guerra, Colodete. Liliane. Lila. Lendo o texto da Imola. Imola. Como é? Você nunca viu? Ai, não, E para. da André Surak, que ela fala... Usava botas... a Isa do Estúdio Voz tá chorando de rir aqui. Usava botas brancas, cabelo louro. Era Imola, nome de guerra. Onde o melhor melhor... do As mundo, curvas curvas onde o melhor do mundo se perdeu. Gente, não, nunca vi. Bom, eu sou uma pessoa, vocês precisam saber uma coisa sobre mim também. Eu sou um pouco Desde out. cronicamente online. Cronicamente É, offline, Vocês vão talvez. ter que me atualizar de várias coisas. Nossa, Tá bom, deixar. pode te deixar. Um exemplo é muito Crônica. polêmico, tipo Bebê Reborn. Nem vou falar. Ô, nojeira, pode me tirando. É. Saiu da sala. Mãe Então, assim, de tipo, pé isso. E aí eu nem sei. Mãe de pet. Ontem eu postei uma foto com o cachorro da Dre. Mano. E o comentário foi: Mãe de pet reborn. o cachorrinho Cachorrinho reborn. Então, assim, essas coisas que são muito polêmicas, tipo... não tem como não sim, mas saber. tem umas coisas que vocês vão falar e eu vou, tipo, what? E aí vocês me contextualizam. eu- Claro. Ah, tudo bem, a gente tem maior prazer em mostrar memes. De quê? Ela Ela não sabe. Botou uma foto. Os meus sócios, eles também fazem isso o dia inteiro, né? E aí, eles falam que eles aprendem tudo no Twitter. É. Twitter, Ah, Google é, eu Ads. sou a É. garota do Twitter. Então é isso. Acho que falta eu ter um Twitter, é isso? Talvez. Talvez. E o TikTok mais alinhado com isso. É, da carreira, é. cara, é um pé no saco. eu não Ah, aguento então vai mais. pro Twitter. Eu também só pesquiso coisa de TikTok, é muito trabalho. E o Twitter é, tipo, memes aleatórios. E Eu coisas acho que eu vou ser estranhas. obrigada a entrar na trend do Twitter. Twitter. Vai, Lili. Então, eu sou de Belém do Pará. Eu vou tomar um tacacá. Desculpa, gente, foi mal. Eu sou de Belém. Jogar o cabelo aqui. Então. Eu sou de Belém e eu sou formada em moda. Eu tava até contando pras meninas o porquê eu fui pra moda. Eu inclusive, queria perguntar se vocês vão me odiar, porque eu sou de faculdade particular. Não, a gente Não. acolhe. Tá bom, A gente obrigada. já te A gente conhece. A acolhe. gente acolhe, a gente Coração de entende e mãe. acolhe. Tá bom. Coração de mãe reborn. Coração de mãe de pet reborn, cara, né? Enfim, pra explicar pro pessoal, eu fui pra moda porque um dos meus sonhos era ser jornalista de moda. E muitas das minhas pesquisas eu vi que grandes jornalistas de moda não eram formados em jornalismo. Eles eram formados em moda e iam para uma pós, iam para uma especialização em comunicação. Então, eu decidi que seria esse o meu caminho. E eu vim para São Paulo fazer essa pós de comunicação, depois que eu terminei minha graduação, né? E quando eu cheguei aqui, logo um dos meus primeiros empregos, eu comecei a trabalhar com influenciadores digitais. Isso quando, assim... Lá Nem no, existia quando tudo digital. era mato. onde tudo era mato. Nem existia influenciador e nem existia digital. Não, né? já Antes existia, da já Pants, tava, né? já existia, mas era muito assim, muito da Pants. Que ódio. Mas era Falando igual muito, era muito assim, era um terreno muito incerto e as pessoas ainda perguntavam quem é influenciador, ninguém entendia muito quem era de fora, então eu comecei a fazer assessoria e o comercial e planejamento de campanha, eu fazia muita coisa nesse trabalho, muita coisa. Análogo à escravidão, tá? Era quase isso, eu não vou entrar em detalhes agora, mas era... Era, cara, Era bizarro. era análogo à escravidão. Não, tem uma pessoa... R$100 por semana. né? Era. Quanto? No final... E deu problema no FGTS dela, que Eles eles não calma. depositaram. R$100 por semana. Numa semana a gente trabalha quantas horas? Ah, eu tenho A que gente fazer... vai fazer essa conta. A gente trabalha mais de 40 40 horas. Na É, semana. coloca que ela trabalhava 60, porque ela sempre fazia hora extra. Tá. É. Ganhava R$1. Você ganhava R$1,66 Eu geralmente trabalhava 12 horas por dia e teve uma época que eu trabalhei 12 dias sem folgar. R$1,66. 12 dias sem folgar, 12 horas por dia. R$1,66 por hora. Advogados, trabalhistas. E aí chegava no final de Chama semana e falava assim, Lili, Manda na DM. Manda na DM. eu não tenho... a gente tá sem dinheiro, acabou o dinheiro do caixa. Eu vou te dar, sei lá, R$100, R$200, tá bom? Só pra tu não ficar sem. Aí eu,
Tá, e assim, eu acho que meus pais... Eu tava aqui sozinha Meu com coração uma... de mãe de bebê pede Born. reborn. Canceriana. Meu coração dilacerado. Canceriano tá dilacerado, cara. E aí, 1,66 por hora. meus pais em Belém, né? E eles não entendiam a complexidade que era. Meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, muito, muito. E eu sempre vi meus pais trabalhando muito. E ele sempre virava e falava assim, mas minha filha, isso que eles estão pedindo pra você fazer a mais, etc. Eles trabalho, não sabiam que ela ganhava isso, tá? eles não Tipo, sabiam. eles Eles só achavam sabiam- que era o salário mínimo. E, gente, também na época deles, né? Foi assim que eles aprenderam. A Foi. gente pega os nossos pais, É. foi assim que eles aprenderam, né? Não que eles estejam errados, a gente vai ralar muito o cu na guia Vai pra mesmo, poder crescer gente. na tua vida. Não, ninguém vai crescer comendo pipoca assistindo Netflix. Não. Alguém aqui Não. cresceu comendo pipoca assistindo Netflix? Quem dera. Ai, como Pois eu é. queria. Mas assim, também análogo à escravidão não dá. É, entendeu? e a eles gente não tem que têm saber os limite, nossos né? limites. Eles não é. entendiam. Eles só foram descobrir isso depois, quando eu voltei pra Belém, enfim. Mas eu criei um network muito legal. A gente lidava com muitas outras agências, com muitas outras pessoas. Conheci várias pessoas, enfim. Voltei pra Belém, veio a Pandes. A Pants. APDP, né? Antes da Pants, depois. É verdade. Da Pandes, depois da Pandes. Aí veio a Pandes, etc. Fiquei trabalhando lá em Belém, tentei criar uma revista, inclusive, uma revista colaborativa. Acho que é isso interessante de falar, porque a revista se chamava No Provador. E eu falava que eu conhecia muita gente. Eu não sabia falar sobre tudo, né, na vida, mas eu conhecia muita gente que conhecia muita coisa. Então, eu podia fazer uma revista para mulheres, só de mulheres, onde mulheres que eu conhecia iam escrever sobre aquilo que gostavam. Então, tinha gente de economia, tinha gente falando de maternidade, tinha gente falando de moda. Eu falava de história da moda, que era uma das minhas paixões. Tinha gente falando como era viver na pandemia. Uma fisioterapeuta escreveu uma sessão lá, que era como ela trabalhava na pandemia. Isso foi em 2020, então eu consegui fazer 3 Edições. 3 edições, só que ficou caro, ficou muito trabalhoso, porque era só eu. Então, assim, eu para organizar tudo, eu para organizar, editar texto, ficou muito complicado, então, ninguém. E aí, passou-se um tempo, eu comecei a voltar, porque começou o trabalho online, etc. E uma pessoa que eu conhecia em São Paulo falou e disse assim, então, eu tô precisando de alguém pra minha agência. E eu acho que só pode ser tu. Tu topas? Eres tu. Falei, topo. Bora. Não era eu. Não era ela. você ainda. Não era ela. É que ela tá era. olhando pra mim do tipo, era Não era. Não era Carla, Carla gente. ainda não estava no trabalho. Não Não, tinha chave ela ainda. já Eu já era estava. agenciada por Ela essa era agência. agenciada. Ai, que legal, cara. Eu E era aí- agenciada como influenciadora. Pra vocês que não sabem, os influenciadores, alguns deles, né, têm agências pra organizar os trabalhos e tal. Então, eu era dessa agência. E aí, eu conheci a Carla numa reunião, eu fui entendendo quais eram as marcas que ela gostava, etc., fazendo comercial. E muito do que a gente conversava, eu dava muitos insights para ela sobre o que ela poderia fazer no Instagram dela. Eu fazia análise, eu dizia, olha, esse vídeo aqui... Estratégia, né? Tá bom, por que tu tá falando sobre isso? Ah, porque tem uma recorrência, a comunidade é aquecida. Não, mas isso aqui. E quando ela precisou sair do trabalho dela... Saúde. Quando ela precisou sair do trabalho dela, e ela falou, foi um choque também, que ela falou assim, gente, pedi demissão, não tá mais dando. Ela vai contar um pouquinho pra vocês como foi. Mas a gente ainda conversava muito e eu dizia que ela tinha que falar sobre isso. Eu comecei a falar, eu falei, Carla, tu tem que falar sobre o teu corporativo, sobre o teu conhecimento. Tu sabe muito de muita coisa. E não é só maquiagem, tu sabe de corporativo, tu entende, tu passou por empresas que te deram muita bagagem. E ela começou a falar. E aí ela explodiu. Tipo assim, Aí ela virou no trabalho. Eu já era Você no já era no trabalho, trabalho. só que eu tinha um perfil de 50 mil seguidores. Quando eu comecei a falar de mundo corporativo e dos bastidores da indústria, que foram insights que a Lili deu, e falar de saúde mental, eu fui de 50 para 200 mil. Em quanto tempo? 2 meses? 2 3 meses pra meses. menos. Eu nunca fui de fórmulas mágicas, e essa nem foi uma fórmula mágica, não foi Só uma foi coisa um estratégica, só foi um insight, insight que a gente fez esse insight virar um projeto e virou o que virou. E foi em áudio, tá?
Foi uma conversa de WhatsApp com vários áudios. A gente falando, eu dizendo, olha, tu tem que falar disso, não sei o quê, não adianta. Ai, mas fala disso, porque isso é importante que tu tem pra As dizer. pessoas querem ouvir o que você tem pra falar, blá, blá, blá. E aí... As pessoas perguntam, nos vídeos dela tinha perguntando. Falei, cara, não adianta tu fugir disso. E a real é que não interessa. E é muito doido você falar, meu, e foi em áudio, né? Porque às vezes a gente acha que, nossa, a gente tem que planejar. Tem que vamos ter um pegar slide, aqui, tem que ter vamos gráfico. fazer um PPT bonito, um slide, um gráfico da NASA. Não, amor, só executa. Olha aqui, Olha aqui. Só executa. Só executa. A nossa arte do Word Art. Ficou Só belíssima, executa. fui eu que fiz, gente. Um beijo. Um beijo pra Jéssica, um beijo pra Isa. Um beijo pros Um beijo pra millennials. outra. Todos os designers do Brasil que estão vendo isso. A gente pede Um beijo perdão. pra todos os designers. Nada, E a gente aí- vai lançar moda, você vai ver, vai começar a aparecer um monte de gente usando a nossa arte. Vai ter que ficar essa porra aí. Enfim, e aí... a gente ficou 1 ano nessa como agenciada e estrategista de conteúdo, né? Aí eu puxei você pra trabalhar comigo exclusivamente. Não, por quê? Porque ela saiu da agência. Ela fez tanto sucesso que outra agência maior, com mais contatos, etc. Que foi uma merda, tá? Foi uma Foi bosta. uma merda. Foi horrível. Mas tudo bem. Que nem sempre, né? É, O foi maior uma é o bosta. melhor. E eu falava... Eu também pensei a mesma coisa que você. Gente, não foi nessa intenção. E aí eu conversava Gente, suja essas muito. nossas amigas, não? Tô em silêncio. Me reservar o direito de ficar calada. E a gente conversava muito. E ficamos amigas. E a gente conversava muito. Eu falava o quanto eu tava com medo da minha carreira. Eu tava me vendo estagnada, etc. Ela falou assim, então... Eu tô precisando de alguém pra me ajudar internamente. Tipo, eu não preciso só da agência, da assessoria. Eu preciso de alguém aqui do meu lado pra fazer as coisas rotineiras, pra pensar em estratégia, pra pensar nisso, Pra aquilo. editar vídeo, era Fazer tudo, né? um trabalho meio social, tudão. tudão, Aí ela falou assim, eu não posso te prometer muito mais do que você ganha do hoje. que você ganha hoje, mas eu te prometo que a gente vai dar bom em algum momento. E é muito doido porque nem sempre é sobre dinheiro, né? Não, quase eu- nunca geralmente, é sobre quase Eu dinheiro. nunca. sempre sobre digo para as dinheiro. pessoas, quase nunca é sobre dinheiro. Aí vem o quê? Vem o hate. Porque eu posto um vídeo desse, o que que faz? Chove hate, né? As pessoas adoram. Quase nunca é sobre dinheiro. Quase porque O dinheiro é vale- consequência, né? Ele é uma consequência, literalmente. Porque vem muita coisa antes do dinheiro. Existem muitos baldes. Tem um conceito de um cara que eu gosto muito. A gente pode falar depois de livros. A gente pode fazer um sobre livros que a gente indica, porque eu adoro ler, né? Ou podcasts que a gente ouve. E ele fala esse conceito dos baldes. E o dinheiro, ele tá no penúltimo balde, cara. Porque ele é uma consequência de decisões que você tomou antes. É isso Então é mesmo. muito importante falar sobre isso. Porque, cara, você podia ganhar a mesma coisa, mas você era infinitamente mais feliz. E num sentido Mais também motivada. e de conhecimento, né? Eu não sei o que move vocês, mas pra mim é conhecimento, cara. Tipo assim, se Cara. você me der a possibilidade de aprender, de trocar, Total. é isso que me move. Óbvio que eu gosto, gente, de viver num fucking mundo capitalista. Eu preciso ganhar dinheiro, pagar minhas contas. Como é que eu vou viajar pra Itália se eu não tiver dinheiro, né? Sim. Mas, pra mim, ele é uma consequência de tudo o que a gente Mas faz. não é viajar por viajar, né? A viajar pra adquirir conhecimento, pra se conectar com uma cultura nova, pra conhecer pessoas. Então, eu acho que tem uma motivação por trás. E aí, quando eu fiz essa proposta pra Lili, foi meio que isso. Tipo, eu não posso te prometer... Hoje, eu não posso te prometer mais do que você ganha. Mas eu prometo que a gente vai fazer coisas legais. Isso eu consigo prometer. E aí eu vim pra Faz São quanto tempo já, Lili? Foi em 2022, eu acho. Foi 2022, que foi quando eu saí da Natura. Foi em 2022. 3 anos já. Vim pra São Paulo. Fiquei uma semana, assim, que a gente não dormia. A gente, tipo assim, acordava 8 horas da manhã. Ia dormir às 2. Ia dormir às 2. 18 horas desde 2023. Exatamente. É isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, eu já tinha voltado pra Belém, isso já era 2023. Ela me mandou uma mensagem, porque ela adora me mandar mensagem, né, assim. Eu tenho uma figurinha que é assim, cheguei pra te perturbar. É dela. Aham. Você também manda mensagens em horas super inconvenientes. Eu tenho que avisar as pessoas, Não. tipo, gente... Isso eu não Não. faço. Não, eu faço. Eu trabalho em horas estranhas. Então, eu Eu pra agendo não esquecer e-mail. das coisas, eu mando mensagens em horas Eu estranhas. agendo mas eu envio de mando e-mail. e falo, gente, eu estou mandando a mensagem, não é pra me responder, é só pra não esquecer o que eu preciso falar. Não, ela não manda mensagem, mas quando ela manda, a gente já sabe que... Ela manda assim, oi. Oi. Oi, gays. Oi, gays. E aí, se ela Também é demora, assim, se ela demora uns 3 minutos pra responder, a gente já sabe pra mandar Vem outra chumbo mensagem do que vem grosso. chumbo. Às Gente, vezes ela o fica meu só time digitando. O meu Ou time, gravando. O meu time fala que quando eu mando bom dia, vírgula, tudo bem,
vem merda. Vem chumbo. coisas. Vem pepino na raba. Vem Fala, coisas. Puta, vai enfiar. Ô, nojeira. Coisas Nossa, sensuais É. passarão na sua mente. É muito engraçado, né? Eles já te conhecem tanto que só o jeito que você dá bom dia, eu tentei mudar. Não dá. Não adianta. Eu não consigo. Já tá em mim. Tipo, se eu falo É bom dia, intrínseco. vírgula, tudo bem, fudeu. Entendeu? Aí, às vezes, outro dia eu mandei bom dia, tudo bem. Falei, vou dar uma notícia boa. Sei lá, não adianta. Já é Já você. acabou. A gente já sabe que, tipo, tá bom. Você foi já falso traumatizou dessa a vez. gente. Caraca, gente, que horror. Mas enfim, ela me mandou uma mensagem dizendo que a gente tinha uma reunião com o cliente. Na minha cabeça era um cliente de publicidade, para entender, para alinhar Entender roteiro, briefing, é. Tá bom. Eu entrei na reunião, era uma seguidora dela, que tinha uma empresa de tecnologia, e virou e perguntou assim: então, vocês prestam consultoria? E a Carla falou que prestávamos. Narrador, elas Porque nunca assim- prestaram. Elas nunca prestaram. POV. Adoro ele com a Pove. sobrancelha lá em cima. É, Lili gosta, o meme da A da sobrancelha Mirella. da Mirella, que você também não conhece, mas a gente vai te A gente vai te apresentar. mandar Tá bom. esse... Gente, eu não conheço nada, eu sou muito legal. eu sou muito baby. Eu acho que eu vou ter que meme. mostrar agora, porque faz Vai. parte do contexto. Faz. E esse contexto vai estar muito. E é muito legal, né? Porque vai com medo mesmo, cara. Não prestamos sim. Ah. A sobrancelha da Mirella, iconic. E, E aí eu ela- falei... Não, peraí. Iô, Que- cala a calma boca aí. que eu tô falando. É, rapidinho. A gente desligou a call. Ela me mandou uma mensagem falando assim: então, eu tava pensando aqui. Você vai ser minha sócia, tá? E foi daí que saiu o nome podcast Doloso, que a gente tava contando essa história. E a gente falou que eu fui uma sócia dolosa. Foi daí que veio o insight pro nome do podcast. Porque qual que é o rolê? Eu obriguei ela a ser minha sócia. Ela só falou assim, tá? Daí depois eu cuspi pra cima e caiu na testa, porque a Andressa Fez a mesma fez a mesma coisa. coisa É. com ela. Isso aqui é um Gente, esquema o de mundo- pirâmide. Você É. acha que o mundo não dá voltas? Ele dá. Ele capota, meu. É, ele capota, amor. Cospe pra cima pra você ver que cai a... Na E vida aí? a gente paga no débito essas coisas. E aí, eu Paguei virei no débito, sócia. no débito. A gente começou a prestar consultoria. Dando errado, dando certo. Executoria, né? Executoria. Vocês não Executoria, prestam, vocês é. não prestam consultoria, vocês Não, a prestam gente. executoria. A gente executa. É que nem pra eu. caralho. Eu tenho pavor de, tipo, só falar. Tipo, eu quero botar a mão mesmo, vou Uhum. botar a mão. Eu sei fazer. Daqui, Uhum. eu sei fazer. Não bota a mão quem não sabe. Quem sabe faz É. ao vivo. Quem sabe bota a mão, né? É isso mesmo. Então, É. É isso aí. Ela pensou isso que vocês estão pensando. A Andressa, tipo, é... eu não sei o que ela pensou, mas eu concordo. Ah, Quem não, sabe não. bota a mão mesmo. Ah! Gente, Eu olhei, olha, André. não vai ser fácil. Eu olhei a Andressa e tava assim, ó. Ah, essa sobrancelha bem Doidinha pra botar a mão, gente. Até segurou a mãozinha aqui embaixo. Ô, Até botou a mãozinha. aqui. Eu tô contando a história do marido do Karen. Não. Não, segura. Eu vou contar pra você depois. Vai. Paga! Que a gente tem que falar, gente? Ó, a gente falou que a gente não ia falar mais do que meia hora, já tá dando quase 50 minutos. E eu nem me apresentei ainda. Ô, cacete. Eu tentei bem rápido. A gente vai... Não foi. Não foi. Mas tudo bem. Foi? Ninguém Então a aqui gente- foi. Mas tudo bem, vai. A gente termina esse episódio só se apresentando, só falando merda. É isso. Mas a gente já deu um monte de insight pra galera. Porra, tem site pra caralho. Pois é, mas enfim, a gente foi lá, fez, aconteceu, deu errado, deu certo. Eu tive um... Eu acho que pouca gente sabe, mas... A geração Z não gosta muito da Carla, né? Porque ela fala umas coisas e aí taca um hate nela. Eu e hablo, aí- né? Quando há intenção de hablar. E aí, alguém falou... É hate de geração Z. Eu sou menina legal, né? Eu sou geração Z, gente. Mas enfim. O meu sócio é geração Z também. Ah, eu não sou a única millennial, mas assim, é isso aí. E aí... É, eu tenho 29. Geração Z já. Já é Zenial, ela é... Você é Zenial, Zillennial. amor, você é Zenial. Você é que nem meu marido, você é Zenial. Zillennial. Eu sou Mi. Mi. Então, e aí eu vejo no TikTok as pessoas falando assim, a fulana, aquela no trabalho, ela tá falando isso, porque agora ela tem empresa, e ela só pensa em lucro e não sei o quê, e pouca gente sabe. E eu sempre quis ter a oportunidade de falar para as pessoas isso, que aconteceu. Mas pouca gente sabe, em 2023, eu entrei num looping tanto de trabalho, que eu entrei em parafuso. Ela teve um burnout.
Trabalhando na Bernardinho. Corp. O famoso burnout. O famoso Bernardinho. E eu nunca me esqueço, eu tive uma crise, eu tive uma reunião, e eu não consegui participar da reunião. Na verdade, cancelaram e eu tive uma crise de ansiedade. Eu falei pra ela, inocentemente, falei assim, cara, que bom que cancelaram a reunião, porque eu tava tendo uma crise de ansiedade, eu tava cansada, não sei o que. Ela falou assim. Aí a gente fez a outra reunião que a gente tinha, ela ligou e falou assim, é o seguinte, eu tava esperando você tomar essa decisão, mas Você não vai tomar, então eu tô tomando por você. você vai ficar afastada da empresa por 2 semanas. Eu não quero saber. Você pode falar o que for. Vai fazer 2 anos isso, porque foi em maio. Foi em maio. Foi antes do... Eu entrei nessa licença um pouquinho antes do feriado de trabalho. Ela falou assim, você não tá bem. Você tá trabalhando. E eu já passei por isso e eu não quero que você passe. Eu sei como é. É horrível. E eu não vou te deixar passar por isso. E ela foi lá e me deixou 2 semanas. Porra, ela reclamou pra caralho, hein? Foi. Ela me tirou de todos os Eu grupos. tirei ela dos grupos. Ela proibiu que as meninas falassem comigo sobre qualquer coisa relacionada ao trabalho. Porque é o ideal, né? Tipo, não adianta nada você tá tendo um burnout. Eu tive que ouvir numa empresa que eu trabalhava. Risos. Risos. Eu não tava tendo um burnout ainda, eu tive depois nessa mesma empresa, mas eu tive que ouvir do RH que se você estivesse passando por problemas de saúde mental, era pra você procurar um psiquiatra. Tipo, lindo. Tipo, a empresa não pode fazer nada por você. Não, procura um psiquiatra, toma um Rivotril. Uma sertralina, talvez. Um Venvance. Entendeu? Tipo, quando na verdade Atenta. a única coisa que cura um burnout é você tirar o pé, sair de cena, respirar fundo, se reintegrar, né? Se restabelecer enquanto ser humano. E ela falou, ai, mas tem um monte de coisa pra fazer, e os clientes têm entrega, tem não sei o quê. Eu falei assim, eu não quero saber. Não tem Tipo, opção. a gente não trabalha num hospital. Não é UTI, não é centro de terapia intensiva. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Se os clientes quiserem multar a gente, eu quero que se foda. A sua saúde é em primeiro lugar e você não tá em condição de trabalhar. E aí ela, não, mas não sei o quê, mas eu preciso entregar. Eu falei, não, você não precisa. Você vai ficar 15 dias afastada e aí quando você voltar, você vai estar transformada. E eu vou te tirar dos grupos do WhatsApp. Eu suspendi o acesso do e-mail dela por 15 dias. Eu entrei lá no Google Workspace, suspendi o acesso do e-mail dela. Mudei a senha do e-mail dela. Pra depois ela voltar. Tipo, ela não tinha opção. Tipo, o celular dela... Se eu pudesse, eu deixava o número de trabalho dela inoperante por 15 dias. Mas eu falei, ninguém vai falar com ela. E aí, eu acionei os clientes. Eu falei, a Lili tá se afastando por 15 dias por problemas de saúde. Eu falei, ela teve uma questão de saúde. Ela vai ter que ficar 15 dias afastada. Então, tudo que vocês precisarem, é comigo. E aí, a gente conseguiu. Cara, óbvio que foi muito difícil sem a Lili esses 15 dias. Mas, assim, eu tinha... A minha escolha era preservar a saúde mental do meu braço direito ou passar uma dificuldadezinha com os clientes ou fazer essa menina ficar louca de vez. Então, E, gente, pra quem tá passando por isso, eu vou falar uma coisa muito séria. Que existem, do mesmo jeito que quando a gente tá com virose, existem pequenos sintomas, existem sintomas. E o primeiro deles é você se desespera. Não é você sentir culpa por estar descansando, porque às vezes eu acho que a gente, empreendedor, a gente... Ai, Tem pá, culpa no o descanso. tempo Tem. inteiro, imagina, descansar. tem culpa no Mas Você descanso. não descansa é. chorando. Preocupada. Mas não é... Eu acho que é o desespero. Que é diferente da culpa. Os 3 primeiros dias, os 4 primeiros dias que eu fiquei afastada, eu peguei um final de semana também, então eu chorava, dizendo assim, cara, ela vai me tirar da sociedade, eu vou perder Aí tempo, a nossa cabeça vai pra outro lado, vai pra né? outro lado, que não é só a ansiedade falando, é o conjunto da obra falando, é o desespero de você não ter aquilo que te segura, que você tá dedicando. Então, assim, eu tava... E num estresse. Então, os primeiros 4 dias, tadinha das minhas amigas, que ouviram esse desespero meu, tadinho. Mas, assim, é desesperador porque você fala, o que vem depois? Será que eu vou conseguir? E pra mim, tipo, eu sabia o que ela tava passando e doeu tomar essa decisão, porque eu sabia exatamente que ela ia passar por essas fases, porque quando eu tive meu burnout, eu passei por isso. Eu falei, cara, você precisa passar por isso. E ela me mandava mensagem, tá tudo bem com a Corp? Aí eu, não interessa. Como você tá? E ela na falou corta assim, pra cena, eu me fudendo de trabalhar. Mas, cara, e ela falou pouco assim, importa. eu não quero... você pode me mandar mensagem pra tudo, pra fofocar, pra rir, pra chorar. Pra mandar meme, mas Se você quiser perguntar da Corp, você esqueça. Porque nem eu, nem uma das meninas que estavam junto com a gente vai
Vai responder. E assim, mas depois ficou tudo bem, tá, gente? Eu fui no psicólogo, fui no psiquiatra. Descansei, que eu acho que é o mais importante. Eu descansei. E aí, quando tava chegando no final dos 15 dias, eu já tava assim, ai, poxa, ela não quer me dar mais 15, não, pra eu descansar. Gente, descansar. Depois que você aprende a descansar, você nunca mais muito quer bom. parar. Se você não lembra como descansar, tenta lembrar. Tenta reaprender isso, porque às vezes a gente esquece mesmo. E não ter culpa nisso, porque por mais que a gente tenha culpa um pouquinho por empreender, se você não tá descansado, você não performa bem. Um ponto importante. Uma das coisas que ela falou foi... eu tô vendo você, tipo, entrar nisso, nesse looping. Tô vendo você ficar ansiosa, tô vendo... Mas eu tô vendo o seu desempenho cair. E aquilo foi o que mais me matou. Cara, aquilo doeu, tipo... Eu não sou mais boa, eu não sou boa, eu não sei o que eu tô fazendo. É duvidar do teu... Da sua capacidade Da minha mesmo, capacidade. né? E aí eu voltei. O pavor de ser medíocre. Eu tenho pavor, gente. É. Você quer me matar, é você me falar que eu sou medíocre. Qual o seu maior medo? Ser medíocre. Morrer? Não, ser medíocre, velho. Pelo amor de Jeová. É porque eu acho que quando a gente é medíocre, morre um pouco. A gente morre, tá tudo Morre bem. um pouco. Você da morre gente estando morre. vivo, né? Você morre estando É. vivo. Agora ser medíocre, cara, pelo amor de Deus, não dá pra mim. E aí... Mas eu voltei. Eu voltei bem. Eu voltei. E aí, quando ela voltou, ela falou, obrigada. Eu Foi. tava precisando disso e eu não sabia que eu tava precisando disso. A gente tem culpa, até na culpa, né? A gente tem culpa de sentir culpa. A gente tem culpa de sentir culpa, do tipo, cara, eu preciso disso. E você levantar a mão e falar, eu tô cansada. Eu fiz um texto que eu nunca postei, que eu gosto muito de escrever, né? Eu escrevo muito pra mim. Eu também. Eu tenho um caderno É. que tem, assim... Todos os meus textos que eu já rabisquei, que eu escrevi. Eu escrevo etc. todos os dias de manhã. Depois que eu li aquele livro da Julie Cameron, do Caminho do Artista, virou uma nunca li atividade esse. pra mim, né? É uma forma de colocar as coisas pra fora. E eu escrevi um texto que era O Dia que a Minha Máquina de Vencer Quebrou. Porque eu tive 2 burnouts e, cara, meu primeiro burnout, a sensação que eu tive foi essa. Tipo, cara, eu era uma máquina de vencer. E a minha máquina quebrou. Então, acho que a gente pode fazer um podcast só pra falar de burnout, já que somos experts no assunto. Todo mundo aqui já passou por isso. Gatilho. Mas é isso, Gatilho ou gente. ajuda? Vida feliz. Eu acho que... E eu acho que isso aconteceu, não foi só da COP, não foi do trabalho da COP, foi de todos os trabalhos Acúmulos, anteriores. E aí, nasce uma mulher, nasce um burnout. Porque... Ela vai militar Insira agora, aqui o gente. hino da União insira aqui. Soviética. Vai aparecer uma foto do capital aqui do lado. Porque... Nasce um filho, nasce uma culpa, Nasce nasce uma mulher, nasce um burnout. Porque a gente um bebê acumula reborn. funções. Bebê Desculpa. reborn. Bebês reborns não nascem. A gente pode falar também. Então, Nossa, já vamos tive lá. várias ideias de podcast. A gente pode falar sobre trabalho invisível, né, cara? Ser Nossa. mulher vai muito além. Trabalho Puta, e invisível agora é uma esse podcast. Agora, esse episódio que tinha 57 minutos vai ficar com. Não, a gente não vai começar. 2 não horas e agora, meia. tá? Mas Mas falar guardem sobre essa trabalhos ideia invisíveis, de- cara. Acúmulo de funções. É casa, né? Pra quem é mãe, enfim. Filhos, Família, né? família. Tem os maridos, né? Eu acho que Então, também tem os amigos. companheiros. Porque a mulher amigos. é responsável por... Pela Unir- vida manuten- social. fazer a manutenção dessa amizade. O homem, Foda-se. É muito Homem é complicado. péssimo em fazer manutenção de amizade. Eu Tenho tenho- a ele é hablar péssimo em sobre fazer isso. manutenção de Eu qualquer coisa. eu acho que uma das coisas é a gente não vai ganhar em tudo, né? A gente vai perder em várias coisas e a gente Total. precisa aceitar. Todo mês eu sento e eu pego os 8 principais temas da minha vida e eu falo quanto eu vou colocar de energia nesse tema esse mês. E assim, eu mostro pro meu marido e falo, é isso daqui. Esse mês é isso. Esse mês o nosso relacionamento cai porque eu não vou ter tempo, cara. Tipo, é isso. Estamos Caralho, combinados. achei da hora. Eu isso. também Achei achei da muito... hora. Faço, vou Nossa, fazer. vou fazer isso. Porque assim, você alinha expectativa, né? E tudo que é combinado Não sai caro. Cara. Então, assim, e você também alinha com você e você não se frustra, porque eu acho que o pior é a frustração que você tem com você quando você começa a ver os pratos caindo. E eu alinho com todo mundo, eu alinho com as minhas amigas, eu falo, ó, esse mês eu amo muito você, mas esse mês a gente não vai sair. A gente não vai se encontrar esse mês eu tô com isso, eu espero que você entenda. E a pessoa que te ama, ela entende. É A pessoa verdade. que quer o seu bem, ela entende. Porque, Exatamente. gente, a gente não é a Mulher Maravilha. Não dá pra fazer tudo. Não dá. E A gente acha que tenta dá, e a gente tenta. quer, mas não Eu dá. acho que E a aí gente você falou... tenta, é- e a gente não consegue, E a gente aí se se frustra. frustra. E se culpa. E se culpa. E aí vira um ciclo. Eu chamo de ciclo negativo vicioso.
Meio que Tem de um novo. ciclo positivo virtuoso, que é o oposto, e tem esse que é um ciclo negativo vicioso. Pra mim, ele é um ciclo negativo vicioso, porque... E aí você vai voltando nesse ciclo, e aí ela é uma espiral negativa que vai até o fundo do poço. Aí chega no fundo do poço, o que acontece? Um burnout. Um E divórcio. eu só preciso falar que qualquer coisa. antes do burnout, eu acho que tem a parte da patinação. Eu sempre falo pra minha psicóloga isso, que é quando a gente já teve, a gente sabe como é, e a gente sabe que a gente tá chegando lá. Uhum. É aquele momento antes da queda, aquele momento que a gente tá Quase ali, né? quase ali, a gente tá tentando segurar em qualquer coisa. A gente tá Cara, que tentando. não tem corrimão e a gente Exatamente, fica a assim, né? gente tá tentando segurar qualquer coisa pra não cair. Porque quando caiu, caiu. Caiu. O Desculpa foda é a esse momentinho Foda-se. antes. É. Caiu, foda-se. Mas esse momentinho antes, eu acho que é desesperador. E é isso que eu falo do sintoma. E esse sintoma... Eu tenho diabetes. Não sei se a Lu sabia, eu tenho diabetes. Eu vi o seu... Eu Eu li. tenho uma Livre. amigona, que tem. E ela tem inclusive o Kevin. A bombinha? A Eu ainda não tô pronta pra usar a bombinha. depois, se você quiser, eu te conecto com ela pra vocês conversarem. Ela não vive sem, ela te Vamos, leva. galera, eu tenho que Tá, falar desculpa. ainda. Assim. Mas o ponto é, quando a gente tá assim, começando a ter, quando tá vindo, a gente começa a ter alguns sintomas. A gente começa a beber muita água, tem muita sede. A gente não tem tempo pra fazer xixi, porque o tempo todo a gente quer fazer xixi. Eu bebo um gole de água, eu quero correr pro banheiro pra fazer xixi. Começa a aparecer formiguinha aonde você passa, aonde você toma banho, no seu vaso sanitário você começa a ver, tipo, cara, eu limpo todo dia tem formiga. O que tá acontecendo? Então, e você vai se desesperando, você não vai entendendo, você vai sentindo alguma coisa estranha no seu corpo, você vai emagrecendo, você começa a comer desesperadamente, e você fala, tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é, você não sabe o que fazer, você não sabe como parar. E eu acho que tem isso também, sabe? Esse momento de, o que eu faço agora? Você tá vendo as coisas acontecendo e você não consegue fazer nada a respeito. Só que é tudo aqui na mente. E a mente não para. E aí, quando ela não para... Você se fode todo de novo. A gente tá chegando a 1h01 de gravação, então eu vou me apresentar em 5 minutos, porque vocês todos já conhecem a minha história. Muito prazer, eu sou a Carla no trabalho. Eu comecei o meu Instagram falando de looks pra trabalhar, mas aí depois eu acabei mudando de nicho, fui falar de beleza, que é a grande paixão da minha vida. Eu sou formada em engenharia metalúrgica pela UFABC, fiz uma pós em desenvolvimento de maquiagem e outra em supply chain. E aí, depois que eu surtei no mundo corporativo, tendo um burnout e sendo diagnosticada com síndrome de burnout, eu resolvi pedir demissão e viver de sabe Deus o quê, porque eu resolvi tirar meio que um sabático que durou poucos meses, que foi quando coincidiu da gente abrir a consultoria. 6 meses. É o tal do cabalístico 6 meses aí. Que o 15. E o 15. E aí, eu abri a consultoria junto com a Lili, e era uma consultoria que começou a ser de marketing, mas a gente começou a ver que os nossos clientes não sabiam fazer conta. Então, assim, de que adianta você ter um puta marketing legal se você não sabe planejar sua empresa financeiramente? Foi aí que entrou a Andresa, porque ela entrou para atender essa necessidade que a gente tinha que para mostrar dos nossos clientes de quanto era importante ser planejado financeiramente e saber aonde você estava pisando, e a gente deixou de ser uma consultoria de marketing para se tornar uma consultoria de negócio. E aí, no meio do caminho, eu fui me descobrindo como pessoa também. Eu sempre fui uma pessoa que olhei muito mais para a carreira do que para minha vida pessoal, e desde o final do ano passado eu tenho feito esse olhar um pouco mais de vida pessoal. E se eu não tivesse minhas sócias, eu não teria essa oportunidade. Então, assim, você saber com quem você está trabalhando do seu lado te ajuda também a se desenvolver como pessoa. Porque se eu não tivesse a Lili e a Andresa para tocar algumas coisas da empresa, eu não poderia nem me dar essa chance de me autoconhecer no nível que eu tô fazendo agora. Então, assim, isso entra... quando a gente fala de casamento, sociedade é um casamento, é uma simbiose, é também isso. Porque a gente sabe que a gente pode contar com as pessoas que estão do nosso lado, mesmo quando a gente tá um pouco ausente ali, a gente sabe que as coisas vão se segurar. E aí, enfim, a gente tem a Nutracorp, vai fazer 3 anos... Não, 2 anos. 2 anos. 2 anos. E é uma coisa assim, as coisas vão acontecendo, você falou, tipo, não existe romantização no empreendedorismo. A gente faz, a gente se mata de trabalhar, e aí a gente olha e acha que tá fazendo pouco, mas quando a gente para olhar pra trás, a gente vê o quanto que a gente conseguiu atingir, que eu acho que é um pouco dessa mesa aqui, é uma coisa que entra em comum com a gente, né?
acho que a mulher, o empreendedor em si, independente do sexo dele, de como ele se identifica, ele é muito cobrado pela performance de ser sempre o melhor, mas eu acho que a mulher tem uma cobrança extra no topo disso, que é, você tem que ser a melhor e você ainda tem que ser bonita, apresentável, legal. Padrão de beleza. Você tem que estar no padrão e você tem que ser agradável e etc. E aí, isso entra naquela coisa da culpa, do trabalho invisível, o acúmulo de funções. Só que no final das contas, falando nesse braço de empreendedorismo, independente se você tem sócios homens ou mulheres, se você não tem com quem dividir esse fardo, você se fode 300 vezes mais. Eu vejo isso pelo meu pai, porque meu pai tem uma empresa e ele é o único dono da empresa dele. Cara... Equipe, o famoso Equipe. Ele tem funcionário, mas assim, não é a coisa do... Ele tem outra pessoa pra segurar o rojão se ele tá fazendo outras coisas, tipo, se ele tá se dedicando mais à vida pessoal dele. Né, cara? Não. E aí, assim, agora ele tá perto de se aposentar, daí a gente tá tentando entender se eu vou assumir a parte administrativa da empresa dele, ou se ele vai vender. Então, assim, cara, mas ele agora tá começando a se preocupar com isso. Quando eu, na metade, né, menos da metade da minha vida, já tenho um plano. Tipo, meu plano não inclui mais só eu, meu plano inclui elas também. Vai todo mundo assumir. Vai todo mundo. O Vai. rojão é de todos. O Ele rojão tinha uma de filha, todes. ele tá com 3 agora. Tem 3. Então, eu acho que... Eu até fiquei feliz de me apresentar por último, porque as pessoas sempre atribuem muito o sucesso da Nutracorp a mim. Porque eu sou a pessoa que deu o nome pra empresa, né? Eu sou a pessoa pública da empresa. Mas a verdade verdadeira é que, apesar de eu fazer muita coisa na empresa, se não tivesse essas duas, não tinha mais empresa. Isso é um fato. E é muito doido como os trabalhos, eles vão surgindo conforme a empresa vai ganhando maturidade, né? A Nutracorp, que começou lá atrás contigo, já tem uma série de atribuições hoje que não tinham lá. E você não consegue voltar. Não. Você não tem como fazer um rollback e falar, cara, eu vou voltar para aquela etapa. Eu vou trabalhar sozinho e vou voltar para aquela etapa. Não, cara, nunca mais. Daqui para frente é só para frente. Né? É isso. Falei isso um dia desse. Daqui pra frente, só pra frente. Bom, gente, chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Todo mundo se apresentou. Eu acho que era isso que a gente queria, nosso objetivo. E aguardem aí os nossos próximos episódios. A gente ainda não tem a frequência definida de quantos episódios a gente vai liberar, mas vocês vão ficar sabendo através das nossas redes sociais. Siga a Lu Apolaro, é @LuApolaro, tem Com 2 L's. com 2 L's. LuApolaro. Siga a Nutracorp e no trabalho, e o perfil das meninas é privado, então, assim, elas são sigilosas. Vida privada no sigilo. Casadas sigilosas. É isso, gente. Até o próximo episódio. Beijo, tchau.